Olá para todos e para todas. Voltamos para mais um episódio da série de podcast sobre liderança. Olha que série surpreendente. A gente está fazendo aqui a série, eu e o Marco Cico. A gente nem esperava que fosse ter essa repercussão toda e que desse tanto pano para manga. Já viu que esses cursos de liderança que você faz aí de 2 horas, 3 horas, não rola, né? Para falar desse assunto, está aqui comigo o rei dos ganchos, o rei das embaixadinhas, o rei dos cruzamentos, o rei das assistências. Marco Cico. É isso aí. Legal, pessoal. Vamos que vamos. Mais um tema que muita gente, viu, Leclerc, perguntou para mim sobre, conforme foi vendo os podcasts, né? Alguns amigos vieram falar comigo, mas cara, se puder falar alguma coisa sobre a atuação do Espírito Santo e tal. Eu falei, não, vamos. Como nós não tínhamos terminado de gravar, né? Estamos gravando aí até onde vai. Eu falei, não, vamos falar assim, vamos bater esse papo e hoje é o dia. Hoje é o dia que nós vamos quebrar os falsos ensinos aí, né? Como diria, né, o puxador de escola de samba, né? Chegou a hora. Chegou. Chegou a hora. Isso, estamos aí no podcast número 8. Se você chegou até aqui porque está inscrito no canal, seja bem-vindo, muito obrigado. Nos ajude compartilhando esse conteúdo e também mandando as suas reclamações, sugestões, né, comentários, receitas, né, receita de rabanada, é tudo de bom, manda. Mande as suas ofensas também, né, Leclerc? Ofensas, xingamentos. ofensas em línguas espirituais. Queremos ver essas aí que são. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. O Marco Cico, que está aqui do meu lado, na verdade, né, ele tem esse dom de interpretação de línguas espirituais. Ele vai dizer o que significa. Hoje, você já percebeu aí com todos esses comentários e piadinhas infames, que o tema deste podcast é o papel do Espírito Santo na liderança. Charamanaias, irmão, né? Charamanaias. Eu acho que a gente pode já começar dando aquela voadora, né? Olha, é o seguinte. O pessoal fica aí mistificando, né, o papel do Espírito Santo numa liderança, porque existe uma cultura muito zoada dentro da nossa igreja que diz o seguinte, não, o cara é empoderado, ele recebeu uma unção especial, o Benihim veio e passou a unção para esse cara, aquela história da transferência da unção. E eu queria começar, Leclerc, essa nossa conversa com 2 passagens bíblicas, né? Antes de você ler a passagem bíblica, uma pergunta, você já viu o Benihim ao vivo, cara? Não tive esse desprazer de vê-lo ao vivo, não. Eu já assisti o Benihim ao vivo. Eu conheço pessoas que assistiram e que falam do negócio de cair na unção. E, enfim, eu tenho algumas restrições, porque assim, eu não vejo esse tipo de movimento tácito na Bíblia a título de repetição e doutrina. Mas eu não vou aqui invalidar que possa ter sido por alguma razão. Independentemente da experiência, eu acho que a gente pode começar o podcast, você vai ler os textos, dizendo o seguinte, que as lideranças que se autoproclamam escolhidas por Deus para realizar coisas sobrenaturais, elas trabalham basicamente com uma única ferramenta, que é a confusão. Porque nesses eventos, eu já estive em vários, né? Já vi vários desses grandes pregadores durante muitos anos, você fica confuso. O Morris Cerulo, antes de morrer, ele veio ao Brasil algumas vezes, né? Eu ia falar uma coisa, nem vou falar, mas deixa eu falar. O Morris Cerulo teve no Brasil algumas vezes, ele sempre vinha com um maestro dele, um organista, tecladista lá. Rapaz, o cara... Que era um cara que... O cara criava a atmosfera, e aí você, na hora... Você fica bolado, vamos usar uma palavra assim bem bíblica, você fica bolado. Mas o Benihim, os livros dele, o Benihim, eu não ouvi pessoalmente, até porque da última vez que ele veio eu era bem criança, enfim, mas eu li os livros dele até para poder ter propriedade no que eu estou falando, e ele mesmo dizia em certos capítulos que ele tem também lá um maestro, lá o cara que regimenta a banda dele. O cara é bem sintonizado com ele para fazer os movimentos, para fazer aquela indução toda, né? Então é isso, é a confusão, concordo contigo, é a atmosfera propícia, né? Isso. É o que eu chamo de frisson, às vezes, né? Ou histeria coletiva. O que mantém você de pé, para não cair,
aquele que está de pé, cuidado para que não caia, quando o Benihim roda o paletó, e os outros sopram, né? O Benihim soprava e rodava o paletó. O Morris Cerullo gritava, o Guilherme Barabara, o Gary Barabara, um africano, gritava. Esses caras gritam, tá? O que mantém você de pé é a clareza. Quando você sai da sua igreja local, agora estou falando com você que está assistindo, você sai da sua igreja, uma igreja que não é bíblica, onde a palavra de Deus não é ensinada, e você, como cristã, também não exerce o sacerdócio universal, você também não lê a Bíblia. Você só fica reproduzindo pregação bíblica de WhatsApp. Então você também não tem certeza de nada. Aí quando vem o maluco lá do paletó, sopra, os caras da revelação, que agora tem live no Instagram de revelação, né, Silvio? Live com Pix também. Né? Com Pix e revelação. Você fica confuso. Sim. E na dúvida, a magia domina. E aí que eu acho que é severo no que a gente fala sobre liderança, eles tentam associar que o líder cristão, ele necessariamente ele tem que ter uma experiência acima da média, se é que há essa nomenclatura acima da média para uma experiência com o Espírito Santo. Exatamente. E aí ele tem que ser o super ungido, tem que ter ido não sei aonde buscar a unção de não sei quem, ou ele só é capacitado a fazer algo se ele receber a super unção, né? Tipo um raio do Shazam. Cai um raio do Shazam em cima do cara, aí sim ele é super ungido. Então, eu queria ler duas passagens. A primeira está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, que eu vou ler para vocês aqui, e vou até o versículo 11, tá? Então está dizendo o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimentos de espírito. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então aqui, o que eu já quero comentar aqui? Primeiro, nós não estamos vendo aqui, Leclerc, que é derramado sobre a igreja o dom de liderança, por exemplo. Isso é uma questão a ser pensada, tá? Porém, o que está muito claro dentro do contexto aqui dos dons espirituais, aparentemente aqui, falando um pouquinho da igreja de Corinto, né, a igreja ela supervalorizava o dom de línguas, que era um dom vigente à época. E aqui está muito claro que Paulo está ensinando que todos os dons têm o seu nível de importância, porque é o mesmo Espírito que opera por esses dons. Mas, ressalto que, embora dentro de um exercício de liderança, a necessidade de ter sabedoria, discernimento de espírito e etc., não se diz especificamente de um dom específico. A esse foi derramado o dom de liderança. Não se diz isso, em falando do Espírito Santo. E aí nós temos uma outra passagem que também é muito conhecida de todos, que está lá na carta aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler aqui então o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Muito bem. Gálatas 5:22 fala sobre os frutos do Espírito Santo. Para nossa surpresa, ou para a surpresa de 0 pessoas, também não se fala da liderança como um fruto do Espírito Santo. Verdade. E aí, eu vejo que a coisa já começa a ser perversa quando alguém entende que para você ser líder, você tem que receber um dom especial de liderança, porque a Bíblia não fala desse dom especial de liderança, ou que isso é resultado de uma vida com Deus, que quanto mais você busca, mais líder você é, sendo que os frutos do Espírito Santo também não mencionam a liderança. Eu concordo que os dons do Espírito, os frutos do Espírito, vão falar de características que são dos cristãos,
mas não é exclusivo de liderança. Nós não estamos falando aqui desses dons e frutos como algo exclusivo de alguém que é líder. Nós estamos falando disso como coisas que são comuns a todos os cristãos. É da igreja, né? É da igreja. Então, a primeira das coisas que eu acho que vale a pena desmistificar, ô Leclerc, é essa suposta unção do Shazam, esse raio especial que sai do céu para determinar que o cara seja líder. Isso não existe na palavra de Deus. É verdade. Primeiro que o dom é do Espírito e o fruto é do Espírito. Então é do Espírito, não é nosso. Não pertence Sim. a homens. Exato. Não pertence, não é propriedade. Que tem gente que acha que mesmo depois de muitas loucuras, né, ainda mantém capacitações espirituais. Não, e olha só, o texto bíblico, Leclerc, diz o seguinte: o Espírito dá esse dom como lhe apraz. Ele faz o que ele quiser, ele dá para quem ele quiser o dom. Porque é ele que comanda a igreja, né? E quando a gente fala de igreja, obviamente não estamos falando de instituição, mas do corpo de Cristo. E aí é do Espírito e é para a ação do Espírito na igreja. Então é dado pelo Espírito a quem ele quer na igreja. O que é legal também a gente perceber é a diferença entre dom e fruto, né? Que é um outro ponto importante, né? O dom tem a ver com uma habilitação especial para fazer alguma coisa. Então o Marco tem teologia, tem conhecimento, tem faculdade, prega muito, mas Bíblia não é ciência e fé não é tecnologia. Então você pode saber pra caramba grego, hebraico, aramaico, mas quem muda o coração do homem é o Espírito. Então, junto à habilidade de ensinar que o Marco tem, porque fez pedagogia, fez educação, o Espírito de Deus vai lá e coloca a cereja no bolo, dá a ele o dom de mestre. Então, quando ele ensina, ele tem uma habilidade além da capacidade humana, que é a mesma coisa que acontece com Bezaleel, por exemplo, no Antigo Testamento, que era mestre ourives, mexia com pedras preciosas, ouro, prata, função, fazia tudo. Mas na hora de fazer a arca, diz a Bíblia que Deus chama ele lá que eu vou dar ele uma capacidade especial. Exato. Que é o mesmo que acontece com o Paulo, que já era fariseu, já sacava pra caramba, mas não sacava tudo, porque ele não tem todo o conhecimento. Então o dom é uma cereja no bolo, mas tem que ter o bolo. Você está entendendo o que você está assistindo? Você tem que saber ensinar, conhecer o Espírito. Então, o dom, o cara às vezes tem o dom de evangelizar. Ele é bem preparado, estudou, se formou, tem experiência na missão, mas ele não muda corações. Então, Deus vai lá dar a ele uma habilidade. O fruto do Espírito é o resultado imediato do novo nascimento. Então, todo cristão regenerado, que nasceu de novo, já com a sua velha natureza rompida com o Criador, recebe no seu interior, como o próprio texto de Coríntios vai dizer, 1 Coríntios 2:11, o homem interior, né, recebe um novo coração. Darei ao meu povo um novo coração. E aí ele começa a viver, como diz Romanos, naquele paradoxo, né? Ele tem dentro dele a velha natureza permanente e recebe de Deus uma nova natureza. A velha natureza, que é o velho Leclerc e o velho Cico, tem inclinações que são pecaminosas, carnais. Da nossa natureza. A carne, né? Carne não tem a ver com prostituição. Você é carnal, não quer dizer que você é um safado prostituído, mas que você tem natureza humana. Então, a minha carne tem a inclinação pela inveja, como você citou, né? Mas aí a minha nova natureza tem uma inclinação mais altruísta, né? Então, o Espírito de Deus começa a produzir dentro de mim uma outra inclinação, e o legal da nova natureza é que você está livre para tomar a decisão. Agora você não é mais escravo do pecado, né? Como diz o texto, mas agora você é servo da justiça. É uma passagem que também acho extremamente relevante, para que a gente possa falar especificamente sobre liderança, o que se espera da liderança, as qualificações da liderança na igreja, e acredito que esse texto ele é o mais pertinente, né, que é a Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Queria só fazer um parênteses aqui, né, que o episcopado, no contexto aqui dessa época, seriam os presbíteros da igreja, ou seja, os pastores, né, aqueles que cuidavam, né, exato.
A partir do versículo 2, então diz o seguinte, ó, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Continuando aqui, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Muito bem. Aonde está aqui que o bispo, o diácono, ele tem que receber o Shazam, né, a unção soberana, vai ter que ir lá no evento do Benihim para receber a transferência da unção. Não está escrito nada disso aqui. O que nós estamos vendo são claríssimos frutos do Espírito Santo, sóbrio, moderado, apto para ensinar, que aí é a busca o cara tem que conhecer para poder ensinar, temperante, inimigo de contendas. Então, isso já bate em tanta coisa, quando você vê esses bispos aí autoritários, né? Confunde a autoridade que ele exerce em si como ser grosso, ignorante, estúpido, humilhar pessoas, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, no fim das contas, Leclerc, eu não quero aqui reduzir o nosso tema, porque ele é um tema vasto, mas quando você entende o papel do Espírito Santo, que num primeiro momento é convencer o pecador do pecado, do juízo e da justiça, e isso se aplica a todos que são inclusive líderes, você entende que não há uma superunção, assim por dizer. O que há são pessoas que vivem, como nós também lemos aqui no texto bíblico lá do 1 Coríntios, pessoas, se nós vivemos no Espírito, nós andamos no Espírito, o que tem a ver de andar no Espírito é isso, é conhecer o Evangelho, é ter os frutos desse Espírito, né, que tem a mansidão, o domínio próprio, o amor, a paz, etc. e tal, que é originado por uma vida cristã. Rapaz, você falando, isso daria, assim, assunto para tantos temas, né? Porque, na verdade, daria. Você tem no nosso país, que é o recorte que a gente vai fazer, a gente não pode falar do mundo inteiro, né? Mas você tem uma supervalorização do templo, uma supervalorização da religiosidade. Quando você pensa na Reforma Protestante, século XVI, XVII, XVIII, você vai ver que os caras iam à igreja muito pouco, né? Se reuniam pouco. A vida cristã, ela tem a ver com a relação entre o homem e o Criador, não tem a ver com a religiosidade. Ir à igreja é bom porque eu posso encontrar o Cico lá e dar um abraço nele, mas não quer dizer que o lugar me reabastece, né? Que é assim que o lugar em si tem um poder especial. Eu vou lá e vou recarregar as minhas baterias, né? Pelo contrário, né? Olha, pode ser que você percebe você que esteja assistindo aqui o vídeo já tenha passado por isso. Muitos de nós vamos às igrejas aí aos domingos, voltamos para casa pior do que a gente foi. Putz, já aconteceu comigo muitas vezes. Humilhado, intrigado, aborrecido, chateado, desanimado, confuso. A comunidade de fé, ela só é útil para os cristãos se eles voltarem para casa com a sua fé fortalecida na palavra de Deus, centralizada em Cristo, fortes o suficiente para perseverar na fé e aguardar a vida eterna. Se isso não acontece, é uma grande perda de tempo. É melhor ir para o parque, do Ibirapuera, passear com a família. Eu acho que é válido a gente também deixar muito claro, viu, pessoal? Porque às vezes, como a gente faz um comentário crítico em relação à igreja, eu quero deixar isso muito claro. Nós não somos contra a igreja, muito pelo contrário. Nós estamos aqui falando justamente para edificar a igreja. Agora, dizer que a igreja em si mesma é o templo, ou ela só funciona se o teu pastor mandar, isso não está correto. A igreja somos nós juntos. Concordo com isso. E nem somos contra a ação do Espírito Santo
Jamais. No sentido mais místico, porque o Espírito Santo é místico. O cristianismo... Olha, a nossa eu sou um cara reformado, Leclerc, mas eu não sou cessacionista, tá? Então, eu não sei a tua posição, mas eu... Marcão, nós não podemos negar a Escritura, né, cara? A Bíblia diz lá que exato. O Espírito de Deus entrou em Sansão, se apoderou dele e ele quebrou tudo. Eu não tenho como negar o texto. Nós não temos como negar o texto. Então, quando eu digo, eu não sei se você que está assistindo entende o que é isso. Existem, assim, como eu tenho uma cosmovisão reformada, existem algumas divisões aí de discussões. Por exemplo, tem os reformados que são cessacionistas. Eles entendem que os dons já não existem mais. Eu sou um continuista. Eu acredito que os dons existem, porém, eu tenho o crivo de 1 Coríntios 14, por exemplo, que nos mostra que o dom tem que ter uma utilidade. Então, eu vejo o seguinte, eu vou lá um dia, vai que o Davizão lá, que é o pastor lá na igreja do Leclerc, e o Leclerc me convidam para ir pregar na igreja dele lá. Aí eu vou chegar lá falando russo, por exemplo, né? E aí ninguém interpreta o russo. Qual é a utilidade de eu pregar em russo? É zero. A utilidade é zero. E qual é a utilidade também, Marco, de uma revelação genérica? Né? Zero. Deus está me dizendo que tem uma grande obra para fazer na sua vida. Isso. Deus vai te levar para nações, muitas nações. Não, e a revelação do óbvio também, né? Olha, Deus está me dando o teu CPF, mas você já sabe o teu CPF. Então existem essas questões, e contra isso eu sou absurdamente... A placa do seu... Você tem um carro laranja? Exato. Nossa. Sobre isso eu sou absurdamente contra, né? É cigano, mas eu né? sei... O cara é cigano. Isso, um tarólogo, né? Só que ele usa a Bíblia como a base do entendimento dele. Isso daí, obviamente, eu sou contra. Porém, eu sei sim que o Espírito Santo se move até hoje, porque o verdadeiro milagre que ocorre nas igrejas evangélicas, que são de fato igrejas, é justamente a conversão do pecador. Esse é o milagre que nós experimentamos todos os dias quando estamos numa comunidade local, ou às vezes que experimentamos isso, e que para muitos é desvalorizado, porque para muitos o milagre é só a super demonstração de poder. E aí, eu vou te dar um exemplo de coisas que você vê. Uma vez eu vi na TV isso aí, né? Esses pastores aí que gostam de comprar canais nas TVs, né? Na TV aberta e tal. É uma humildade só. E tem um aí que ele é aqui de São Paulo, inclusive, que ele... Só dando dia aqui. Só dando dia aqui. Ele aqui de São Paulo, o cara, ele põe lá as pessoas para dar testemunho, né? No programa dele, enquanto ele tá passando lá o programa dele. Aí chegou uma vez um senhorzinho todo feliz, cara, tudo, né? Eu queria dar um testemunho aqui, o meu testemunho é que o Senhor Jesus me salvou. Aí o pastor lá, né, o fulano lá, que bênção, irmão, agora conta a bênção aí. Olha isso, cara. A pessoa chega falando assim, olha, o Senhor me salvou, e aí o cara dá risada, que legal, irmão, agora conte a bênção, ou seja, as pessoas coisificam, né, a obra da salvação. A pergunta que todos me fizeram, o cara, para ser líder, ele tem que ter uma ação espiritual diferente em relação à chamada dele, em relação a tudo isso? Biblicamente nós já vimos que não, porque não existe um dom específico que seja dom do Espírito Santo só direcionado à liderança especificamente, e nem como fruto. É claro que nós vamos ler a Bíblia, por exemplo, até o exemplo que o Leclerc deu aqui, que Sansão, nos seus momentos finais ali, foi cheio do Espírito e tal. Existem situações bíblicas que nos mostram uma espécie de capacitação especial para uma ocasião específica. Isso significa que, então, vai ser novamente reproduzida a mesma coisa? Vamos ter outro Sansão, por exemplo? Nós poderíamos fazer um talk show aqui, entrevistar Neemias, né? Perguntar para ele se ele recebeu de Deus uma unção sobrenatural para construir o muro. Também poderíamos, nesse mesmo talk show, entrevistar Barnabé para saber se ele recebeu de Deus grandes revelações para ensinar os cristãos da Ásia, quando ele estava lá. Exato. O Leclerc deu um exemplo maravilhoso aqui sobre Barnabé, que foi, na Bíblia fala pouco dele, mas que foi um cristão de extrema relevância para o Evangelho. Eu vou te dar um exemplo, nós temos lá em Atos a treta de Barnabé com Paulo a respeito de João Marcos, por exemplo. E para quem não sabe, esse João Marcos, ele foi o autor do Evangelho de Marcos. Olha o tamanho da relevância que Barnabé teve para a história da igreja.
Então, você percebe que Barnabé não há sequer uma vírgula dele falando que ele recebeu uma unção especial. Essa mistificação da liderança, nós já até falamos sobre isso em outros podcasts. A supervalorização do poder. Quanto mais poderoso o líder, no Antigo Testamento, principalmente, temos um podcast só sobre isso, né? Modelo de liderança do Antigo Testamento. Menos holofote ele queria. Menos holofote ele queria e menos importa esse exemplo como modelo para nós, porque não serve. Não vai repetir, cara. O cara bota lá Moisés como modelo de liderança. Como? Como, cara? O cara andava com outra coisa. O cara, aí teve um dos caras. Nesse aspecto, só para não perder o raciocínio aqui, Marco, nesse aspecto, Neemias e Barnabé são muito mais próximos a nós, porque Neemias tinha um plano e Barnabé tinha trabalho. Tem mais a ver com a gente do que propriamente Moisés ou Elias ou Paulo. Os caras só pegam os super exemplos, que são exemplos muito assim restritos, né, muito específicos. Sim. Você vê que Moisés é um cara extremamente usado por Deus e Josué, depois dele, nem tanto assim. Logo em seguida. Mas era esse ponto que eu ia comentar, porque foi essa uma argumentação que usaram para falar comigo, por exemplo. Falou, Marcão, por exemplo, o caso de. Esse mesmo exemplo que você falou, Moisés e Josué. Né? A Bíblia não fala que o Espírito repousou sobre Josué, a autoridade foi passada por Josué? Isso, exatamente. Eu não nego isso. Mas Josué foi tão grande quanto Moisés nesse sentido? Ele fez as mesmas coisas, né? Não fez. Outra coisa, é a história de Elias e Eliseu, a porção dobrada do Espírito, né? Eu falei, cara, é a mesma questão. Você olha para uma situação pontual e que deveria servir para nós, para mostrar a seriedade desses homens a seu tempo. Isso, exatamente. Naquele tempo. E a liberdade de Deus, né? E a liberdade de Deus de fazer o que quer, quando quer. Mas os caras usam isso como modelo. Exato. Um modelo no uma qual doutrina. Tem que ser assim. Isso. Tem que ser assim. É falso, né? Modelo falso. Totalmente falso. Não serve. Na verdade, esse que me dá o grande incômodo de tudo, Leclerc. É assim, mas então qual é o modelo de liderança que eu tenho que ter? O modelo de liderança é Cristo, cara. Será que o que mais precisa ser dito em relação a essa questão? Precisamos de uma igreja com a cara de Cristo. Exato. As igrejas, elas só podem ser chamadas de igrejas se Cristo for o líder. É claro que eu entendo a necessidade de ter ali um pastor, alguém que ensine. Eu entendo isso. Eu não estou me opondo a questões de dons ou cargos, não é nada disso, não. Eu estou dizendo o seguinte, que se há um modelo a ser observado, este modelo já deveria estar mais do que claro para todos nós, que é Cristo. E aí você consegue, olhando para Cristo, tirar essa mania macumbeira que esse povo brasileiro tem de querer supervalorizar espiritualmente, entre aspas, essa questão do envolvimento do Espírito Santo. Não, mas o cara tem que ser ungido, o cara tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas o que é. Não, quem mede e quem é cheio do Espírito Santo? Não, mas eu vou lançar aqui a nossa discussão para você que está assistindo pensar. Quem é que mede? Quem é que tem lá a unçãotrômetro que fala? O marcador da unção, medidor de unção. Anointingtrometer. Quem é que mede isso? O cara chega perto aqui, eu coloco o termômetro dele, a unção sai do céu. Quem é que mede isso? Né? Qual é o papel do Espírito Santo na vida do líder? É o mesmo papel na vida de qualquer pessoa, que é convencê-lo do pecado, do juízo, da justiça, ajudá-lo com os dons que o Espírito Santo decidiu dar a esta pessoa, e também que ele tenha os frutos do Espírito Santo. Nós lemos aqui na palavra de Deus também a questão do que é esperado dos líderes, né, dos presbíteros, dos diáconos, que se você for olhar ali, são atitudes e posturas que são oriundas dos frutos do Espírito Santo. E outra coisa, é isso, Marcão, né? Que é uma coisa que a gente não vai entrar aqui, porque não dá tempo, né? É um assunto muito vasto, mas assim, você tem um contexto histórico, sociológico, né? Sim. Por trás das epístolas, no momento em que elas são escritas, a sociedade Exato. onde estão... Qual era a situação da igreja local? Eles precisam dar sinais, né, de mudança de valores éticos, sociais. Né? O cara não pode continuar sendo pagão,
se ele virou cristão. Então as recomendações são essas. E quando se fala do testemunho também, Leclerc, que eu acho que é uma coisa que é relevante, é assim, o testemunho não é a imagem que o líder tenta passar. Não é isso. Existe também essa glamorização. Um cara que está preocupado com mídia social, que quer aquela legião de milhões de seguidores, ele sempre vai pôr uma fotinha bonitinha, aquela posezinha com a mão cruzada com o relojão desse tamanho uma imagem, aqui. Né? Ele constrói uma imagem em torno de si como super ungido, mas é no convívio, quando a gente fala de testemunho cristão, é no convívio da igreja que você sabe se o cara ele é um santo ou se ele é um demônio. Pô. E aí, esse é o crivo que nós temos que ter sobre a liderança. É que nem eu já escutei muita gente nas conversas de gabinetes pastorais falando que a pessoa ia 10 anos na igreja, o pastor chegava na igreja e não dava bom dia para ninguém, porque senão ele tinha que dar bom dia para 200 membros, e aí não daria tempo de pregar. A gente escuta essas coisas, né? Então você percebe que há uma vertente muito clara de tentar espiritualizar excessivamente a questão do papel da liderança. E também o que eu vejo que difere, talvez, ali no contexto de indivíduo, é o seguinte: o líder cristão, ele sabe que ele tem uma responsabilidade. É isso. Agora, essa responsabilidade também está sujeita à ação do Espírito Santo, como está as demais pessoas. Então, não existe olha, é como eu falei, não existe o Shazam espiritual para colocar o cara como líder. Isso não existe. Esse sincretismo que a gente tem no Brasil, esse sincretismo cultural e religioso, ele leva a uma compreensão muito equivocada sobre o poder, né? A ideia de poder na Bíblia é bem diferente dessa ideia sincrética, mística que a gente tem. Quando a Bíblia fala que Deus... Totalmente. Exatamente. O poder de Deus... Totalmente diferente. O poder de Deus está na sua soberania, está na sua glória, está na sua majestade, na sua providência, a capacidade de sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não precisa fazer força, fazer grandes demonstrações. Enquanto o inimigo de Deus e das nossas almas também, ele grita, faz barulho, tempestade, soco na mesa, empurra a porta, a Bíblia diz que Deus se move suavemente, né? Não, mas você sabe que tem uma galera que entende que o cara que dá soco na mesa, ele tá na unção. Então, é isso. Né? Quando Deus fala com Moisés, né? Fale com a pedra. E Moisés dá um pancadão na pedra e diz: eu não mandei você bater na pedra. Eu mandei você falar assim. Porque... E até por isso que ele não entra na Terra Prometida, né? Exatamente. Esse é o nível da exigência. Né? Esse é o nível da exigência. Porque o que Deus queria? Que o povo entendesse que a pedra liberou água porque Deus assim concedeu, não porque Moisés bateu nela. Não porque bateu lá, sim. O poder não está em Moisés, nem está no cajado, né? Porque imagina aquele cajado, né? O pessoal olhando para aquele... imagina o cara lá segurando o cajado, né? No púlpito, levantando o povo... Não, hoje o cajado, ele ia ser objeto de comércio. De adoração. Porque os caras iam fazer o seguinte, ó, tá vendo? Esse aqui é o cajado que bateu na pedra e liberou a água. Então você vem aqui, você vai fazer o Pix de R$1.000, de R$5.000. Aliás, o Pix é do tamanho da sua fé. Se você fizer um Pix de R$10.000, você vai receber a abundância da água em 10.000 vezes mais. Os caras vão fazer isso. E aí, transformar esse cajado em objeto de adoração, sim. Vou te dar um exemplo simples, Marco, que é uma linguagem de igreja, né? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Que poder? Que poder? E quem mede isso, né? O que é muito, o que é pouco? Né? Que mérito é esse que você quer? Sim. O que você... Na verdade, eu podia perguntar, que poder é esse? Quem mede isso? Que mérito é esse? E o que você está procurando? O que você está buscando? O quê? O cosmos? Doutor Estranho agora? Não, é o Cavaleiro do Zodíaco, né? Tá queimando o cosmo até o sétimo sentido para dar golpes na força da luz. Use a força, Luke. O que é? O que o cara quer? A oração nunca foi uma ferramenta de poder nas Escrituras. A oração sempre foi a fala do coração quebrantado e contrito, que clama desesperadamente pelo único que pode socorrer. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O cara não tem onde... Aí não ora. A gente não ora em busca de poder. Eu estou te falando isso porque eu vim de uma
nasci, né? Depois eu saí, mas eu fiquei muitos anos no movimento pentecostal. O movimento pentecostal clássico, nem é o neopentecostal, o movimento pentecostal clássico, onde se valorizava muito isso, oração em busca de poder. Mas cadê o poder? E poder para quê? Né? E poder em qual sentido? Né? Que poder? Porque se é um poder que não transforma ninguém, exatamente. É igual a zero. Né? Exatamente. Nós também já falamos aqui em lives, podcasts, várias e várias vezes, que ficamos esperando, durante a pandemia, esses caras indo de leito em leito, de UTI em UTI, desentubando os entubados. Pode ser que alguém que nos assiste e fale assim, não, vocês estão falando isso aí, vocês não são nem crente, aquela conversa sempre, né? Tá bom. Verdade. Então, se esses caras são super ungidos mesmo, se eles receberam aí a super unção, né, o Shazam, por que se omitiram tanto em não ir curar as pessoas na pandemia? Exatamente. Porque se fosse verdade isso, não precisava nem de vacina, né, Leclerc? Para que vacina? Assim, não. Tá ungido. Está mandando fechar a igreja, nós não vamos fechar. Isso. Vamos fazer. Isso. E se você tem Covid, vem aqui. Nós vamos. Que você vai ser curado. É simples assim. Simples assim. É bem simples, nós não estamos pedindo nada demais. Porque você que está assistindo o podcast, você precisa, deve, e é o que a gente recomenda, fazer autocrítica, cara, fazer a meia-culpa, fazer uma reflexão sobre as suas convicções, porque isso é uma narrativa. Exato. Esses caras aí que você falou de testemunho na televisão, conta bem essa. Nós estamos no século XXI, cara. Você filma com celular. A gente não vê nesses programas nenhum milagre real, tangível. Nenhum. Não vê e olha, vou falar para você também, cara, que está nos assistindo. A perna aparecer, nunca acontece. Nunca. Sim. Nunca. Isso. Eu tinha uma dor, né? Tinha uma dorzinha aqui, tinha um negocinho aqui. Mexe o braço. É sempre assim. Não tem nada, é tudo subjetivo. Não. E, cara, eu vou falar para você, Leclerc, deixo claro também aqui. Claro que nós cremos que Deus pode fazer isso, óbvio. Com certeza. Né? Mas, assim, até agora, esses que atribuem a si ser o dono do milagre, que falam que tem o dom de curar as pessoas, não sei o quê, nós não vemos milagre. É que nem o Leclerc falou. O cara chega lá e não tem o braço. Eu quero ver crescer o braço no cara. Não chega, não acontece isso. Né? E aí, eu não estou dizendo que não possa acontecer. Não. Eu acredito que Deus pode fazer isso muito mais. Mas até então... Né? E aí, o Leclerc, também é aquela questão, né? Você que está nos assistindo, pode ser que você esteja talvez frustrado, porque nós não falamos alguma coisa que você queira ouvir, e você está em busca desse Shazam aí, esperando que venha uma voz do alto e diga para você, olha, você está sendo chamado, e você vai para ser líder. E às vezes, cara, essa voz, teoricamente essa voz, é justamente a indignação que você tem de não querer servir mais a igreja ou servir a Deus de forma relaxada. Talvez seja esse. Pode ser. A voz que você precisa ouvir. Talvez, eu não estou dizendo que seja. Pode ser que sim. Né? Pode ser que você está esperando um superpoder do alto, sendo que Deus, o que Ele espera de você é que você seja firme e fiel, que você estude, que você vai ensinar as pessoas o evangelho. E pode ser também que você esteja querendo um argumento religioso para obrigar as pessoas a se submeterem à sua liderança, uma vez que vindo de Deus, quem que vai questionar? Se Deus está escolhendo, né? Exato. E aí nós temos um problema, né? Aí nós teremos um problema. Porque assim, se você espera que aconteça isso da parte de Deus, você está muito enganado. Cara, isso não vai acontecer. Esses movimentos espirituais são muito interessantes, né? Quando a gente começa na jornada da fé, novo nascimento e tal, a gente é novinho, né? Todos esses caras geram na gente grande admiração. Depois de alguns anos, você tem grande ódio. Depois você vai dando uma equilibrada. Mas eu acho assim que... Por que o cara... Vamos pegar o fenômeno da revelação, que é uma das coisas que os caras mais gostam de fazer, e hoje estão fazendo pelo Instagram, né? Por que o cara não te conta? Por que sempre tem que ter um mensageiro, né? Então, Marco, Deus mandou te dizer... Por que Deus mandou te dizer se não poderia ter dito para você? Você tem o argumento religioso, o argumento de poder, a ruptura do sacerdócio universal. A gente está voltando para o clero, né? Você tem uns caras ali escolhidos. Você está praticamente com a igreja de Roma. Você ali, né? precisa ler, que está assistindo o podcast, o livro de Colossenses, né? A grande luta de Paulo na Epístola de Colossenses é o combate à religião de mistério, né? A experiência gnóstica, subjetiva,
da realidade espiritual. Olha, você precisa se questionar por que Deus não falou com você diretamente. Sempre contou para outro. Por quê? Porque tem os escolhidos, os especiais. Esse é o argumento. Nós somos escolhidos especialmente por Deus para liderança. Mas aí, Marcão, fica no ar aquela pergunta. Vamos lá. Qual seria, então, o papel do Espírito Santo na liderança, uma vez que o misticismo não serve? Então, nós vamos falar aqui de 3 aspectos que não fecham o assunto, mas são 3 aspectos relacionados de forma objetiva ao papel do Espírito Santo na liderança ministerial. O primeiro deles, o primeiro papel do Espírito Santo é trazer clareza e conhecimento, porque não existe fé cristã sem Bíblia. Certo, Marcão? Exato. Primeiro, a Bíblia inspirada por Deus, né? Então, essa é a influência do Espírito Santo na vida do homem. O Leclerc muito bem colocou no começo aqui desse podcast, né, que a fé não é uma ciência no sentido de acadêmico, estrito, você pode fazer um seminário e tudo mais, mas se o Senhor não colocar a fé no seu coração, filho, você vai ser só um cara técnico que conhece passagens e textos. É isso, né? Agora, esta é a verdadeira influência do Espírito Santo. Qual é a influência? Quando o cara se debruça sobre a palavra de Deus para ler aquilo que foi inspirado por Deus, né, pelo próprio Espírito Santo, para que fosse passado para nós. Essa é a influência maior. No fim, as pessoas acusam a gente naquela história, né, de que mas a letra mata e o Espírito vivifica, né, vivifica contextuando um texto, na verdade, porque o texto não está falando sobre... É como se fosse proibido você estudar a palavra. Não, muito pelo contrário. Mas você, lendo a palavra de Deus, esse é o momento que você é alimentado, que você é inspirado, que você é instruído, que você entende o que você tem que ensinar. Esse é o momento, né? Então, a origem, né, da influência do Espírito Santo na vida do líder está diretamente ligada ao tanto que a Bíblia tem relevância na vida deste cara. Não como um livro, mas como a própria voz de Deus, né? A palavra de Deus falando no nosso coração. Exatamente, a fonte de manancial, né? A relação do cristão, a relação do cristão com a Escritura é uma relação devocional, ela não é intelectual. Exato. Primeiro você crê para depois entender. Primeiro crê para depois estudar. Então, se você tem uma liderança que ao pregar, ao ensinar, não fortalece a sua fé na Escritura, então não é o Espírito Santo, não é esse o objetivo, né? O Espírito Santo ele foi dado às comunidades exatamente para confirmar todas as coisas que Cristo havia falado, né? Alguns vão usar, Marco, o argumento, né, do Evangelho de João, dizendo assim, vocês farão coisas maiores do que as coisas que eu faço. O cara vai citar esse versículo, né? E aí, de novo, vem o argumento de poder. Ok, mas tem um vídeo que nós já fizemos, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo a descrição sobre esse ensinamento. Jesus não está falando de demonstração de poder, não. Porque, na verdade, tudo que acontece após a ressurreição é maior do que já tinha acontecido antes, é óbvio, né? Sim, porque óbvio, claro. Tudo que Jesus fez antes ainda é naquele mundo contextualizado do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Mas depois da ressurreição, quando Jesus sai da tumba como o primogênito dos mortos, o primogênito de uma nova criação, dali para frente tudo é mais poderoso, né? Tudo é mais grandioso, não importa o que aconteça. Então, mas só que os caras vão pegar isso aí e vão dizer assim, não, mas você fala isso porque você não tem fé. Você fala isso porque você não crê no milagre. Mas esses caras que nos acusam, Marco, também não fazem os milagres. É tudo uma narrativa. Não fazem. Tudo no mundo das ideias. Os caras estão preocupados com o Pix, né, cara? Estão preocupados com a verdade do Evangelho, né? Tem uma publicação também do Spurgeon, que é bem conhecida, essa de verdade, né? Não essas publicações de Facebook, né? É batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Spurgeon. Não é isso. Tem um texto que ele escreve sobre a conexão do Espírito Santo com o nosso ministério, onde ele conta a história de um líder que foi assistir ele falar, né? Um líder de uma grande igreja,
foi assistir o Spurgeon pregar, né? E nessa mensagem, o Spurgeon está falando sobre a importância do conhecimento bíblico. Porque quanto mais você conhece a Bíblia, e melhor expõe, mais clareza tem o povo que escuta, como ensina o Salmo 19, né? A tua palavra é luz, a tua palavra ilumina os olhos, a tua palavra torna sábio o ignorante. Olha só, a Bíblia dizendo, né? E aí ele falou sobre isso. Quando acabou a pregação, o cara foi lá no gabinete, o cara era bispo, né? E falou com os Spurgeon: eu não concordo com a sua pregação de hoje, que tem que estudar muito, porque muitas vezes eu saio do gabinete domingo e não entendi nada do que eu li, e falo, e depois também não entendo nada do que eu falei. Aí o Spurgeon falou para ele assim: isso aí que você falou agora é verdade, porque todos os membros da sua congregação compartilham da mesma ideia, eles também acham que você fala coisa com coisa. Nada com cara, nada com nada. Quer dizer, o cara querendo valorizar a falta de conhecimento, que é o que você vê na igreja. Na verdade, aqui no Brasil, principalmente, Leclerc, existe uma glamorização da falta do conhecimento. Impressionante. Porque o cara fala assim: eu não sei nem ler, mas o Espírito Santo me ensina tudo, eu prego tudo. Ele fala isso. Na cara de pau, na cara lavada. E se conforma com isso e acha. Ou você que está assistindo receber isso na boa. É verdade, isso, né? É o Espírito Santo. Como? Como que o Espírito Santo, Marcos, fala através de um homem sem a Bíblia? Como? Não é cristianismo, né? E aí entra na questão do contraditório. Por exemplo, a questão das revelações. O cara fala: Deus está me falando uma coisa que vai em desacordo com a Bíblia. É Caramba. Deus quem está falando? Não é possível. Será que o Espírito Santo é tão burro que ele escreve uma coisa e depois ele fala outra? Será que? Né? Então, são coisas que dão uma tristeza absurda. Né? Você está sentado na igreja, você está assistindo aqui o podcast, o cara chega no domingo, ele ou ela, não importa, chega lá, pega o microfone: eu estava orando, hoje Deus me deu uma revelação sobre algo misterioso. Você tem que levantar e ir embora, cara. Na hora. Não pode, não há outra revelação senão a que está na Escritura. Ou então não é cristianismo. Pode ser outra religião, ok. Pode ser uma seita qualquer. Isso, lá, né? Mas dentro da não igreja. Não tem outra revelação que não seja a própria palavra de Deus. Isso Verdade. É uma aberração. Aí o cara escuta isso. Né? Escuta isso e fala amém, na verdade. Né? Tem muita gente que fala amém, Leclerc. E fala amém, E o cara fica até arrepiado, né? Sente aquele frisson todo. Não, aí quando o cara fica arrepiado, aí ele fala: Deus está confirmando isso no meu coração. Um segundo aspecto que a gente quer considerar hoje é no sentido de que a palavra de Deus ela também dá sabedoria. Né? O Espírito de Deus age na liderança, uma vez que a liderança é sábia para botar em prática todos aqueles dons e características que você citou, né, Marco? Sim, claro. A leitura da Bíblia, a familiaridade com a leitura da palavra de Deus, é isso que nos faz andar com o Espírito Santo, porque o Senhor está falando conosco. Então, quando você tem esse hábito, dessa convivência com a palavra de Deus, você vai sendo confrontado, você vai sendo lapidado, você vai ter o que nós falamos aqui no primeiro ponto, que é a clareza para poder ensinar. Você vai entender o que Deus espera de nós como cristãos. Então, obviamente, você vai ter muito mais maturidade para poder servir a Deus. Essa é a grande questão. Né? E, enfim, quando você está ali submisso a esta palavra, e quando você se coloca na sua posição de cristão, com a profunda consciência que você foi também, que você é um pecador perdoado, e você se submete a isso, você não tem problemas em se submeter a isso, você não vai precisar de uma nova revelação, você não precisa... É aquilo que a gente sempre fala, parece que a gente aqui fala o óbvio. Mas é o óbvio mesmo. Exatamente. É o óbvio. No fim das contas, o que nós estamos falando? Qual é o papel do líder? Como é que um líder ele é cheio do Espírito Santo? Ele é cheio do Espírito Santo quando ele valoriza a Bíblia.
Para nós, esse é o passo número 1 do básico, do básico, do básico. A sabedoria ajuda o líder a não ser moralista, porque você não precisa ficar medindo a vida das pessoas. A própria palavra de Deus já é escandalosa, suficiente para deixar o cara inquieto. A palavra de Deus te ajuda a não ser espiritualizado demais a ponto de virar místico. Então, te dá ferramentas para usar diferentes linguagens, com diferentes públicos, a entender o seu tempo, que é um problema que a gente abordou aqui em outro podcast, né? Nós somos crentes desse tempo, não somos nem do século XVII, nem de 2030. Nem do século 100, exato. Exatamente, nós somos daqui, então ela ajuda você a ser ponderado, né? A entender o seu tempo, a ter equilíbrio nas coisas que você fala, como eu citei aqui o Salmo 19. Então, essa é uma ação do Espírito Santo. E a igreja tem essa característica, né, cara? Você tem ali uma comunidade, gente rica, gente pobre, PhD, né? Estudou no exterior, gente simples, jovem, adolescente, adulto, senhor, senhora. Você tem uma diversidade enorme, multidisciplinar, multicultural, diferentes formas de criar filhos, né? de ter relacionamentos. Então, a sabedoria do Espírito de Deus ajuda o cara a conduzir esses diferentes caras. Daí a importância da vocação, né? Porque sem vocação, né, você vai criando fórmulas, né? Vai criando modelinhos. Sim, mas essa sabedoria, Leclerc, quando nós entendemos, por exemplo, que a gente fala da convivência com a palavra, que isso vai trazer sabedoria para o cidadão, para a pessoa, enfim, você percebe que é isso que você disse. Essa sabedoria com a convivência bíblica, né, que é a convivência com o Espírito Santo também, te leva para um equilíbrio. Então aí tem tudo a ver com aquela questão do fruto do Espírito, de ser moderado, sóbrio, né, de você ser benigno. Você consegue olhar as coisas com um olhar menos reativo, porque você entende aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração mediante a leitura da palavra. Isso é ser sábio. Exatamente. Discernir o seu tempo mediante a Bíblia. Né? Então é importante. Um cara que é cheio do Espírito Santo, ele vai ser sábio, ele vai buscar essa sabedoria, e ele vai buscar essa sabedoria que está contida na palavra de Deus. O último aspecto que a gente quer considerar aqui nesse vídeo, com relação à ação do Espírito Santo na liderança, você está falando tanto do óbvio, né? Então vamos. Mas é óbvio, né, cara? Quando o Espírito Santo age na liderança, a liderança cumpre a missão, caramba! Cumprir a missão, que é falar de Jesus. E a falta do Espírito Santo na liderança leva ao romance da missão. O cara quer levar o evangelho para Zimbábue, né? Mal menos, né? A maioria quer levar o evangelho nos Estados Unidos. E não se preocupa com o entorno da igreja, né? Onde a igreja foi plantada. E a palavra não é pregada, e os irmãos não aprendem como eles devem testemunhar da sua fé. Né? Então você não tem o cumprimento da missão, como o Ronaldo Lidório, que é hoje o missionário brasileiro mais relevante, né, em ação. Ele sempre fala sobre a missão da igreja, que é uma coisa que o John Piper também sempre fala. A missão da igreja é glorificar a Deus. Sim. A missão final da igreja não é ganhar o mundo, é glorificar a Deus. Então você tem aí um monte de igrejas sendo abertas. Para quê, exatamente? Em que momento Deus... Qual é o objetivo? Sim. Não é? Portas e colada, parede com parede, igreja na frente da outra, assim, do lado da rua. E assim, essa questão de cumprir o ID, como a gente falou, né, por mais óbvio que seja, né, esse ID e pregar o evangelho parece que está bem distante da realidade de muita gente que supostamente almeja essa liderança. A pessoa quer fazer tudo, ela quer construir uma igreja gigante, quer ter 200 milhões de departamentos dentro da igreja, quer fazer prédio, eu quero fazer uma estrutura aqui para fazer isso e aquilo, mas a pregação, né, que é o ID, né, arrependei-vos porque é chegado o reino, ficou para trás há muito tempo, porque a pessoa não sabe o que é isso. Né? E aí você não percebe que as pessoas são atraídas para a igreja pelo que ela está fazendo, e não por Cristo, né? Sim. O cara muda de igreja, aquela igreja é muito boa, faz trabalho social, tem um departamento infantil muito bacana, tal, e o cara não vai por causa de Cristo, por causa da palavra, é por outras razões.
Ele vai porque ele quer se sentir confortável, se ele está num banco de uma igreja grande, estruturada, com ar-condicionado, um local onde que ele tire o peso da consciência da omissão dele. Ah, essa igreja aqui faz uma obra social. Isso. Então, essa igreja aqui tem uma assistência social, eu vou reduzir o peso da minha missão, eu vou lá e dou um saco de arroz para essa missão uma vez por mês, que vai abençoar a vida de pessoas. E, no fim das contas, é só um anestésico para o real problema. O real problema é que a pessoa não entendeu nem o que é ser cristão, menos ainda qual é o papel da igreja, menos ainda, né, a relevância que a igreja tem que ter. Não sabe compartilhar a fé nunca. Sabe nada. Vai compartilhar a fé com alguém. É sempre moralismo, né? Abandone isso, abandone aquilo, arrependa-se. Mas não arrependimento provocado pelo Espírito Santo, né? Nada, zero. Mas o arrependimento com relação à bebida, à droga, à imoralidade, né? Sempre nessa vibe. E aí você tem um monte de gente ali que mudou a roupa, mudou o grupo de amigos, né? Mas não mudou o coração. E o coração está ali cada vez pior, na verdade, né? E ainda sendo suprimido pela falsa aparência da humildade ou do cristianismo, né? Não, agora eu não uso mais o brinco, né? Agora eu só uso terno e gravata, aquelas coisas que nós já conhecemos muito bem e que é bem distante da questão do cerne do evangelho. É verdade. E aí, Leclerc, quando você fala assim, olha, cumpra a sua missão, eu acho que esse é um bom recado para aqueles que estão buscando aí uma espécie de empoderamento, né, do Espírito Santo, né? Então que você seja homem o suficiente de fazer aquilo que o Senhor Jesus condicionou a todos, não só a liderança. Né? A mensagem de enviar lá o ID, né, e pregar o evangelho, não é só para os apóstolos, não, nem para os pastores, é para todos, seja lá o cargo que você tenha. Claro, você vai precisar aprender o evangelho para você poder ensinar, porque como é que você vai pregar algo que você não conhece, pelo óbvio, mas seja homem, né? Pois é, Não ponha no Espírito Santo a culpa da sua missão, né? Ah, não, é que o Espírito Santo não me deu o poder necessário. Seja homem, pô, vai pra cima, né? Vamos pegar esse ponto aí, né? Indo pro óbvio e pro básico da missão, que é o testemunho. Sim. Testemunhar o quê, se você não nasceu de novo? Exato. Se você não teve um encontro com Cristo? A falar de quê? Da religião? Vai falar como Jesus é bom funcionando nos outros e não funciona em você. Exatamente. Vamos pegar a fala, para a gente ser bem místico, assim, né? Benihiniano. Vamos pegar a fala do demônio lá. Eu sei quem é Paulo e sei muito bem quem é Jesus. Agora você quem? Vocês quem são? Exatamente. Mas no fim é isso, quem é você, né? Porque você é o que está esperando o Shazam ou você vai ser homem de enfiar a cara na Bíblia e ir pra cima? A Bíblia diz que quando a mulher samaritana descobriu que Jesus era o Messias, ela disse, né? Eu sei que quando o Messias vier, ele nos ensinará todas as coisas. Jesus fala assim, eu sou o Messias. Eu que falo contigo. Quando Jesus se revelou, aquele texto é um dos mais pedagógicos da Escritura, né? O encontro com Cristo, com o Messias, é que gera o novo nascimento. Sem esse encontro, não tem culto que resolva. Quando Jesus diz, eu sou o Messias, e ela vê, porque Jesus fala com ela, não porque alguém contou, o que ela faz? Ela pega o cântaro, deixa em cima do poço, vai para a cidade e conta para todo mundo, encontrei o Messias. É a essência do novo nascimento. Eu encontrei. E ela leva os amigos, né, os cidadãos da cidade, eles vêm, Jesus está ali, ensina a todos eles. E como é que o texto termina? Os caras olham para ela e dizem o que para ela? Nós viemos porque você contou. Agora nós ouvimos e vimos com os nossos olhos. Então o testemunho dela foi útil porque o Espírito Santo agiu através dela para que outros tivessem o mesmo encontro. Então, na verdade, Marcos, a ausência do conceito de missão tem feito com que muitos líderes atraiam pessoas para debaixo do guarda-chuva da sua liderança. Sim. Para debaixo da laje do telhado do seu templo, mas não para Cristo, não para Cristo, não para a videira. Né? Exatamente. Os caras são atraídos para a religião, mas não são levados para a videira. E aí duas coisas me incomodam muito, não sei se você concorda. Tomara que discorde para dar um barraco aqui. Duas coisas que me incomodam muito. O discurso da piedade, não, porque aqui nós nos amamos, somos todos iguais,
aqui ninguém manda em ninguém, que normalmente em 99,999% dos casos é falsa piedade. Esse é o discurso. E a segunda coisa que me incomoda muito é o discurso da revolução. A nossa igreja tem uma visão revolucionária, diferente, nova, abrangente. E por trás de todo discurso revolucionário tem um braço de tirania. Claro. Não, é que não dá para discordar dessa visão, porque é bem por aí mesmo. Não, é real. É real. A gente tem, no fim, isso também tem a ver muito com a crise de identidade da igreja, né? Por isso que eu sempre falo assim, do pleonasmo da igreja relevante. Cara, o pessoal que se apresenta como igreja relevante, ele não sabe o que é igreja, porque a igreja em si, ela já é relevante. Então, é muito tenso, porque você sabe, e é verdade, é a falsa piedade, a falsa revolução, e vai esbarrar naquela questão lá dos fins que se justificam pelos meios. Então, é muito tenso, porque isso perverte muito o evangelho. Exatamente. De forma bem sutil, bem encruada, e que muitos não percebem, né? Mas é verdade. Muito bem colocado por você. A questão não é se nós somos uma igreja relevante. A questão é por que não temos sido. É isso aí. Eu quero saber o seguinte, Marco. Quando acabar essa live aqui, vai derrubar? O YouTube vai derrubar? Nós seremos cancelados? Ixi, vamos ser cancelados, cara. Essa daqui... Porque desmistifica muita coisa, né? Bate em muitos ídolos do coração. Mas nós sabemos que a nossa intenção ela é muito boa. Porque no fim, nós só queremos as pessoas queremos que as pessoas, né, sigam o que está na Bíblia. Não é o que estamos falando nós aqui, né? Não a partir do Marco, não a partir do Leclerc. É o que está contido na palavra. Que é o que a nossa igreja não está sendo relevante justamente porque não está obedecendo a palavra. Exatamente. Eu me lembro no seminário, quantas e quantas vezes eu me deparei com cristãos já obreiros, estudando para assumir o ministério pastoral e nem crer na Bíblia, eles criam. Vê como é que o sistema está todo corrompido por dentro. Como é que o cara vai pro púlpito, para uma sala de escola bíblica, para um grupo pequeno e ensinar uma coisa que ele não acredita, cara, ele não crê naquilo. O cara virou um profissional da fé, né, cara? Ele não acredita, mas ele faz aquilo meio de vida dele. Aí vem o último ponto aqui do nosso podcast, que é um outro ponto que o Spurgeon bate também, que é a questão do coração ardendo, né? Ou como disse Jonathan Edwards, né? Luz na mente e fogo no coração. O coração precisa arder. Como que o cara ensina a palavra de Deus, lê o texto, e aquilo não causa nele inquietação, quebrantamento, alegria, tristeza, indignação, profunda contrição? A palavra de Deus, eu volto aqui ao livro de Eugênio Peterson, que nós citamos no outro podcast, né? Corra com os cavalos, sobre a vocação de Jeremias. Quando Jeremias fala assim, a vontade que eu tenho é largar tudo, mas eu não consigo, porque aí vem a tua palavra e é como um fogo dentro de mim, eu não consigo me conter, né? Aquilo arde no coração do cara. Então, o papel do Espírito Santo é isso. Eu me lembro também de um caso, adoro contar causa, quando eu era garoto, na igreja de onde eu era, uma antiga Assembleia de Deus, tinha um pastor que estava jubilado. Na Assembleia de Deus tem muito isso, né? O jubilado, que é o pastor que já está aposentado, geralmente é o fundador, ficou ali e estava lá. E aí, a Assembleia de Deus era, na minha época, não sei como é que ela está hoje, mas uma denominação que gostava muito de receber convidados, né? Se você chegasse lá de terno com a Bíblia embaixo do braço, a chance de você falar era muito grande. Muito grande. Eu me lembro de um culto de domingo à noite que tinha um convidado, o cara foi convidado para pregar e ele começou. Grita, se mexe, levanta ali. E tava lá o velhinho sentado, jubilado. Ele estava jubilado, mas naquele domingo, especificamente, que era um domingo comum, ele estava sozinho na igreja. A gente estava ali dando suporte. Ele já tinha quase uns 80 anos, a gente estava dando suporte. Ele falou, abriu o culto e tal, e deu a palavra pro cara, e o cara grita, o cara mexe, o cara levanta a mão, e o cara sacode, não sei o que, e grita. Lá pelas tampas, depois de meia hora, o cara pegou o microfone e falou assim, essa igreja é fria, esta igreja está precisando da unção de Deus, ela não glorifica, ela não se movimenta. Mandou, o cara mandou, e é isso, e a galera toda olhando, né?
e falou que blá, 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 blá. Rapaz, ele tava falando. Enquanto ele falava, o velho levantou. Aí já rolou uma hora. O velho levantou. O velho levantou. Levantou o tiozinho. Pediu licença, educadamente, pegou o microfone. Você vê, essa cena foi tão impactante. Isso deve ter o quê? Sei lá, 35 anos. Eu nunca mais esqueci. Ele pegou o microfone, ele falou assim: irmão, o pregador é jovem. Ele ainda tem muito para aprender. Ele ainda não entendeu o que é mais fundamental. Não é a igreja que manda algo para o púlpito, mas é do púlpito que sai a fagulha do Espírito Santo que aquece o coração dele. Cara, acabou o culto. Quebrou, cara. Acabou o culto. Porque quando ele falou esta frase, toda a igreja se alegrou naquele momento. Toda a comunidade ficou quebrantada. É do culto. Rapaz, você vê, ele não falou em línguas, é o que a gente está falando aqui. Ele não exerceu um dom sobrenatural, ele não fez nenhuma exortação violenta, ele não foi agressivo, ele foi educado. Mas ele exerceu o papel de uma liderança inspirada pelo Espírito Santo. Amém. Botou o cara no lugar dele, botou a coisa no lugar dela, se posicionou e falou assim: o pregador é que tem que vir para cá com o coração ardendo. Que conversa é essa? Se a igreja não se alegra, é porque a mensagem é vazia. A mensagem é fria e não vai rolar. E é isso que você vê, Marco. Quanto mais uma comunidade é cheia de cristãos que nasceram de novo, menos ela vai se impressionar com performance. Com discursinhos, né? Exato. Com discursos que não tem nada a ver. Sim. Não é? É isso aí. Muito bom, muito boa essa partilha dessa experiência, bem interessante, bem legal. Até o meu coração aqui ficou cheio de esperança. Impossível não ficar. E nós esperamos que você que está assistindo a esse podcast compartilhe com seus amigos e use isso para conversar na sala de seminário. Levante esse ponto. Será que o Espírito Santo tem agido na nossa vida através de nós? Temos ouvido a sua voz? Né? Quais são as vozes que nós temos ouvido? Isso é importante. É uma boa reflexão, né? Amém. Muito boa. Muito importante. Nos ajuda, né? A Bíblia diz lá no tempo de Samuel que tinha sacerdote, tinha sacrifício, tinha culto, tinha tudo, mas Deus não falava, mesmo com a Bíblia sendo lida há 20 anos, que a voz de Deus, quando o povo não ama a palavra, né, cara, Deus recolhe a sua palavra. Sim, é isso impressionante mesmo. Valeu. Top 10. Top 10. Valeu, Leclerc. Foi muito bom esse podcast aqui, valeu. Espero que nós vamos, assim, embora eu espero que vai ter algum revés, né? Mas eu espero que as pessoas entendam que nós estamos aqui falando, né? E que seja para edificação da igreja, né? Que as pessoas entendam que esse misticismo não pode ter lugar no ambiente da eclesiástica, enfim, naquilo que tem a ver com Jesus, não tem espaço para esse tipo de superestima, né, em relação a essas supostas unções, transferência de unção, enfim, etc. E queremos colocar, né, Marco, aquela pulga gigante atrás da orelha. Sim, né? Claro, como sempre, né? Desconfie de todo discurso espiritualizado, místico, desconfie. Pezão atrás, Bíblia na mão, né? Bíblia na mão, olho no peixe, olho no gato. Tá bom, Marcão? Beleza, meu caro. Valeu, pessoal. A gente vai se encontrar no próximo tema. Um abraço.